Salve, salve leitores! Sejam bem-vindos ao canal Ludi Pereira Minhas Leituras. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Hoje apresentarei alguns livros de Edgar Allan Poe que eu tenho aqui na minha biblioteca. Eu tenho 10 livros, eu acredito, e tenho mais alguns livros no Kindle também. Mas eu vou apresentar só os livros físicos hoje. Edgar Allan Poe, que nasceu em 1809, no dia 19 de janeiro de 1809, e faleceu 40 anos depois, em 1849. Viveu 40 anos, mas deixou uma obra prolífica, né? Uma obra muito bacana, muito legal, do romantismo, o romantismo sombrio. Esse é o termo que era usado. E ele influenciou muita gente, hein? Influenciou muitos autores, muitos escritores. Stephen King foi um dos caras que foi muito influenciado por ele também. Então, sem muitas delongas, vou trazer aí os livros que eu tenho do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe passou por muitas coisas, né? Porque, para você ter uma ideia, quando ele tinha 1 ano, ele foi abandonado pelo pai. O pai era um ator medíocre, que casou com a mãe do Edgar Allan Poe, que na época não era Edgar Allan Poe, era só Edgar Poe. Ele ficou Allan depois, né? Depois do que a mãe morreu, porque quando o pai foi embora, quando ele tinha 1 ano, passou-se mais 1 ano, quando ele tinha 2 anos, a mãe dele faleceu de tuberculose. Ela, sim, era uma atriz mais consagrada, era uma atriz já bem mais capacitada que o próprio pai do Edgar Allan Poe, ou Edgar Poe na época. E ele foi dado para uma família rica. Os Allans, eu não lembro agora o nome do pai, que era um pai emprestado, né? Porque, na verdade, o pai nunca adotou ele oficialmente. Eles tiveram muitas brigas, ele com o pai adotivo, que na verdade não adotou, né? Foi a esposa dele, a esposa do Allan, que insistiu muito para que eles pegassem o Edgar e ficassem com ele. E como ele tinha mais 2 irmãos, os irmãos todos se separaram. Um irmão foi para a casa dos avós, a outra irmã foi para a casa também de outros parentes, e eles se separaram. Acredito que eles não tenham se visto por muito tempo. Eu acho que nem se viram mais, porque logo depois que o Edgar Poe foi adotado por essa família, eles se mudaram para a Inglaterra, porque ele nasceu em Boston, né? O Edgar Allan Poe nasceu em Boston, que é a cidade da mãe dele. Só que aí depois ele foi para a Inglaterra, depois voltou para Baltimore, e depois foi para Nova York. Ele passou por muitas coisas, muitos percalços na vida dele. Ele casou com a prima. O Edgar Allan Poe casou com a própria prima de 13 anos. Ele foi morar na casa da tia, uma época, e acabou se encantando pela menina de 13 anos e casou com ela. Depois ele levou ela embora, foram para Nova York, moraram lá. Ela acabou morrendo de tuberculose também. Então é uma vida muito cheia de altos e baixos, né? De muitos percalços que o Edgar Allan Poe viveu. Ele chegou a ser sargento do exército, depois ele saiu, aí esse pai adotivo conseguiu para ele ir para a academia de West Point, mas aí ele brigou com o superior, aí foi expulso da academia, aí o pai, esse suposto pai, brigou com ele definitivamente, não quis mais saber dele, e ele não deixou herança para o filho. Ele era muito rico e não deixou nada, absolutamente nada para o Edgar Allan Poe. O Edgar seguiu com o sobrenome dele, o Allan junto, né? Edgar Allan Poe, mas sem a fortuna do pai, que morreu sem deixar nada para ele, sem deixar absolutamente nada. E ele, um belo dia, ou um dia não tão belo assim, acaba morrendo. Foi encontrado com roupas que não eram dele, foi para o hospital, ficou 3 dias e acabou morrendo com 40 anos de idade, em 1849. Essa é uma síntese, uma pequena historinha do Edgar Allan Poe.
Mas o primeiro livro que eu tive de Edgar Allan Poe mesmo faz muito tempo, comprei num sebo, é esse aqui. É um livro muito velho, muito, muito, muito. Tanto que essa capa nem é capa dele mesmo. Histórias Extraordinárias, era esse livro. Na verdade, eu tenho várias de histórias extraordinárias, né? Esse aqui é pela Companhia dos Livros, eu acredito. Companhia do Círculo do Livro. Esse livrinho aqui é dos anos 80, 1979. Esse livrinho comprei num sebo há muito tempo. Foi o primeiro contato que eu tive com Edgar Allan Poe, foi nesse livrinho aqui. Livrinho velho. E a primeira história era Os Crimes da Rua Morgue. Aqui. Tem algumas ilustrações também, poucas, mas não são muitas. Aqui tem uma. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma ilustração nesse livrinho. Aqui. E esse foi o primeiro. O primeiro contato com o Edgar Allan Poe foi aqui. Aí depois eu já comprei um melhorzinho também. Esse eu comprei em banca, já faz muito tempo. Esse aqui, ó. Também Histórias Extraordinárias. O mesmo conteúdo que tem naquele livro antigo que foi o meu primeiro, aqui também segue a mesma dinâmica, são as mesmas histórias. É um livrinho que saiu pela editora Abril. Já está todo em pedaços também. A Queda da Casa de Usher é a primeira história. Tem Os Crimes da Rua Morgue, que aquele abre. Esse aqui, ele está na metade do livro. Eu já vi capa preta e esse é uma capinha azul, ó. Um livrinho bem legal. Primeiro livrinho capa dura que eu tive do Edgar Allan Poe. Depois disso, aí eu adquiri esse aqui, ó, pela LPM, que é uma editora aqui do Sul. A LPM, com esse livrinho aqui chamado A Carta Roubada e Outras Histórias de Crime e Mistério. Esse livrinho aqui tem algumas historinhas. A Carta Roubada, que é a que dá nome ao livro, né? Madzengarstein, Berenice, Ligeia, A Queda da Casa de Usher, William Wilson, O Retrato Ovalado, que é uma história muito curtinha, mas eu gosto muito dessa história aqui. A Máscara da Morte Rubro, Barril de Amontilado, O Poço e o Pêndulo, e aí tem a cronologia. Então, esse livrinho aqui, ó. Um pocket, os livrinhos tamanho pequenos, né? Aí, eu adquiri o relato aqui, ó. O relato de Arthur Gordon Pym. Foi outro livrinho que eu adquiri também pela LPM Pockets. Aqui nós temos a tradução do Arthur Nestrovsky. Além de ser uma das mais importantes narrativas de Poe, este livro influenciou decisivamente Melville na concepção do seu clássico Moby Dick. Imagina só, esse livro influenciou o Melville com Moby Dick, aquele clássico absoluto. A.G. Pym é simultaneamente uma história de aventuras, de terror, um relato de viagens e um elogio à escritura, à forma. E é ainda uma sátira feroz ao racismo e um comentário às teorias do navegador J. Reynolds, que acreditava na existência de um túnel ligando os polos através do centro da Terra. Acima de tudo, Pym é literatura mais do que um livro apenas. Metáfora, sátira, simetria, trama, persona, viagem. Poe, Pym, espelhos reflexos onde vamos nos ler. Esse livrinho. Aí, galerinha, chegou para mim esse. Esse aqui foi outro livrinho muito legal. Companhia. Esse aqui é de 2017 também, quando eu adquiri os livros da Dark Side. A Dark Side lançou em 2017 e 2018, capa dura. Mas esse aqui foi o meu contato com ele também pela Companhia das Letras, ó, Companhia de Bolso. Livrinho pequenininho, que são as histórias extraordinárias que estão naqueles outros também. Que tem as histórias Ligeia,
Pequena Palestra com uma Múmia, A Carta Roubada, O Gato Preto, O Sistema do Doutor Alcatrão e do Professor Pena, O Barril de Amontilado, O Poço e o Pêndulo, A Máscara da Morte Rubra, Berenice, Sombra, uma parábola. Também aqui nós temos O Diabo no Campanário, A Queda da Casa de Usher, O Caixão Quadrangular, O Escaravelho de Ouro, O Coração Delator. Coração Delator é uma história muito legal. São, acho que 3 páginas, mas é incrível. William Wilson, outra história sensacional. O Retrato Ovalado, eu já citei ela também, muito legal. O Homem da Multidão. Compõe esse livrinho aqui. Seleção e tradução e apresentação de José Paulo Paes. Depois desse, eu adquiri esse livrinho aqui, ó, do Paul. Esse aqui é O Corvo e Suas Traduções. São várias traduções. Organização do Ivo Barroso. É uma segunda edição aumentada. E nós temos nesse livro várias traduções de grandes nomes. Começou com Baudelaire, em 1853. Depois de Stéphane Mallarmé, 1888. O Didier Lamaison, 1998. Já foi mais atual. Machado de Assis foi em 1883. Emílio de Menezes, 1917. Fernando Pessoa, 1924. Gondim da Fonseca, 1928. Milton Amado, 1943, traduziu. Benedito Lopes traduziu em 1956. Alexei Bueno, em 1980. E o Jorge Vanderlei traduziu em 1997. Então é um livrinho interessante, porque são várias traduções, tem em inglês, tem em francês e tem algumas das traduções em português. E aí, eu adquiri, em 2017, essa edição linda aqui, do Edgar Allan Poe, Medo Clássico, que é o primeiro volume, com tradução de Márcia Heloísa, ilustrações de Ramon Rodrigues. Foi o meu contato e foi meu primeiro livro da Dark Side, o primeiro livro da Dark Side que eu tive. Foi esse aqui, ó. O retrato dele aqui atrás, muito caprichado. Tem umas imagens muito legais. Aqui, livro com fitilho. Aqui tem umas imagens, deixa eu ver aqui. Aqui temos uma, os assassinatos da Rua Morgue, e tem essa imagem, ó. Livrinho capa dura, muito capricho total. Isso em 2017. Em 2018, chegou o volume 2. Esse volume 2 chegou, ó. Também com o retratinho dele, fotinho atrás. Só que o detalhe é que esse aqui, eles botaram um pôster. Olha que lindo. Na capa, na primeira capa, eles botaram o pôster que fecha assim, ó. Depois ele fecha assim, ó. E a capa. E na outra capa também fizeram a mesma coisa, ó. Aqui está. E abre assim. A foto dele, ó. Só que não tem como tirar daqui que estraga o livro. Ele vem integrado, colado na capa traseira e aqui. Esse também tem várias histórias interessantes, também tradução de Márcia Heloísa, e agora as ilustrações são de Rocama Souza. Já são umas ilustrações que, na minha opinião, elas são mais bonitas, são mais sinistras. São umas ilustrações mais sinistras, assim, bem legal. Se você nunca teve um contato com o Edgar Allan Poe, eu aconselho você a adquirir um desses livros da Dark Side, porque eles pegaram os melhores contos aqui e dividiram, fizeram uma boa divisão entre eles. Por exemplo, nesse volume 2, eles dividiram em O Enigma dos Duplos. Aí eles pegaram Morella, William Wilson, O Homem da Multidão e O Retrato Oval. Crias do Grotesco.
eles colocaram os seguintes contos: O Anjo do Bizarro, uma história extravagante; O Demônio da Perversidade, breve colóquio com uma múmia; Hop Frog, ou Os 8 Orangotangos Acorrentados. Já No Limite da Morte, que é um outro tema, eles dividiram por temas. Aqui por temas, ó. E aqui eles colocaram os contos. No Limite da Morte, Uma Descida ao Maelstrom, A Caixa Oblonga, O Enterro Prematuro, A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar. Depois, em poemas, temos Lenore, Um Sonho Dentro de um Sonho, e Annabel Lee. Aí depois tem cartas de Edgar Allan Poe e Linha do Tempo, o álbum de família dele. Isso na edição volume 2. Aí, em 2018 também, eu adquiri essa bela edição aqui, ó, para minha biblioteca. Histórias Extraordinárias, aqui reúne 18 contos assombrosos de Edgar Allan Poe, traduzidos pelo poeta José Paulo Paes. Esta edição ilustrada inclui ainda textos de Julio Cortázar, Jorge Luis Borges e Charles Baudelaire, que reverenciam o estilo hipnotizante do escritor mais sombrio de todos os tempos. Esse aqui também tem algumas ilustrações. Ele tem algumas ilustrações legais. Deixa eu ver aqui. Algumas ilustrações bonitas. E são 18 histórias. E para fechar esse vídeo, eu separei esse aqui que eu encontrei, assim, ó, numa... Sabe aquelas situações que acontecem uma vez na vida? Eu entrei na Shopee procurando um livro e me dei de cara com esse aqui. Estava por R$25 esse livro. Contos de Imaginação e Mistério. Ilustrações de Harry Clarke, prefácio do Charles Baudelaire, que está no outro prefácio também do outro livro ali. 1917, o exímio artista irlandês Harry Clarke se encarrega de um dos trabalhos que determinariam a sua fama, a ilustração de Contos de Imaginação e Mistério, preparada pela editora Ahap e publicada em Londres em 1919. A edição foi reconhecida imediatamente como uma das joias bibliográficas da época. Desde então, os desenhos de Clarke continuam exercendo um estranho magnetismo, fruto de uma bela e trabalhosa execução, que honrou as histórias sublimes que a inspiraram. Essa edição lendária é retomada aqui com o prefácio de Charles Baudelaire sobre o autor. Inclusive, o Arthur Conan Doyle fala sobre essa edição. Cada um dos contos policiais de Poe é uma raiz da qual desabrocha uma literatura inteira. O que eram os contos policiais antes que Poe aparecesse e soprasse vida neles. O Júlio Verne também fala, quando foi lançada essa edição, né, em 1917, o homem e sua obra, ambos ocupam um lugar importante na história da fantasia, pois Poe criou um gênero diferente, sem precedentes, e, me parece, levou o segredo consigo. Podemos chamá-lo de chefe da escola da estranheza. Esse livro talvez você encontre barato ainda na Shopee. Depois eu fui olhar, algumas lojas da Shopee já estavam vendendo por em torno de R$130. Aí encontrei na Amazon por 90, por 100, mas eu consegui comprar por R$25, isso há uns 2 ou 3 meses atrás. Aí já encontrei mais caro, por 45, 50 e poucos, mas eu acho que você ainda encontra barato esse livro por lá. É só vasculhar bem. Eu encontrei por R$25, eu quase não acreditei. Ele é capa dura, com essa bela sobrecapa aqui, ó. Tem uma sobrecapa. E aqui, lindo, ó. Capa dura o livrão.
Mas é isso, galera. São os livros que eu desejei mostrar para vocês nesse pequeno vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, indique para outras pessoas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça nunca, aqui a leitura não é pressa, é caminho. Até a próxima leitura.